O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje a segunda parte da entrevista com a socióloga do SPH, Sônia Piccinini, que é graduada em Ciências Sociais pela URGS e mestre em Memória Social e Bens Culturais pelo Centro Universitário La Salle. Retomamos hoje a conversa iniciada semana passada sobre a sua dissertação, cujo título é Redes de Colaboração e Patrimônio de Ciência e Tecnologia, o papel do Herbário ICN da URGS na transmissão e preservação de valores e práticas científicas. Sônia, boa noite. Prazer te receber novamente aqui. Boa noite. Boa noite, Guta. Boa noite, Diego. Boa noite, Sônia. Sônia, a escolha do teu tema está relacionada com a escolha de um lugar que se traduz num conceito que tu utilizaste no teu trabalho. O que é o lugar e que lugar é esse? O lugar que eu escolhi para desenvolver esse meu trabalho é um repositório de material genético da URGS. Se chama Herbário ICN. Ele está localizado na Bento Gonçalves 9500, no campus do Vale, da URGS. Trata-se, então, ele recebeu, trata-se de um repositório de material botânico, que recebeu o credenciamento de fiel depositário por parte do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, do Ministério do Meio Ambiente. Somente dois lugares existe aqui no Rio Grande do Sul, aqui e a Fundação Zoobotânica, a universidade, através do herbário, e a Fundação Zoobotânica. Por isso, a importância desses lugares ser preservados quando das novas gestões que vão surgindo. Há um tempo atrás, estávamos com um problema aqui no Rio Grande do Sul, com a possibilidade de fechar a fundação, é porque, na verdade, as pessoas não têm a noção da importância que tem esses lugares para a preservação do meio ambiente, para a preservação da biodiversidade, para a preservação do material botânico e genético, Então, a condição de fiel depositário indica a necessidade de conservar o material testemunho, que são as subamostras recebidas ao longo dos anos, além de garantir a identificação taxonômica correta em instituições conhecidas pelo governo brasileiro, podendo permitir o rastreamento do patrimônio genético acessado por instituições devidamente autorizadas por aquele órgão. O que significa isso? O herbário faz todo um trabalho de campo, aonde ele vai a campo, busca essas informações, ele transforma isso em exicatas, que é uma catalogação que é dada pelo pessoal da botânica, e ali ele coloca todos os dados fundamentais para o seu registro e a sua guarda. Então, é importante isso, que fique bem determinado a identificação taxonômica, o lugar onde ele está e a sua guarda. Porque sem isso não existe esse trabalho. Existe o trabalho dos pesquisadores, existe tudo, mas isso é uma condição para o trabalho científico da biologia. Então, o herbário iniciou as atividades em 1937, portanto, ele tem quase 80 anos, É o maior acervo de plantas secas do Rio Grande do Sul. Ele é ligado ao curso de Ciências Biológicas da URGS, do Instituto de Biociências, e iniciou com a coleção particular de Alarico Schultz, um professor e pesquisador de botânica da Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul, Nascido no Brasil, ele fez a maior parte da sua formação de biologia na Europa. Aí depois ele voltou, para continuar dando aulas aqui. Então, além dessas contribuições do professor Schultz, o herbário também reúne coleções de outros botânicos importantes, já falecidos, como João Dutra, que é um médico botânico, o irmão Teodoro Luiz e o coletor e pesquisador Harner Hagelund, cuja família fez a doação ao herbário. Então, vejam a importância de ter um lugar
para onde ir determinadas coisas, né? Esse material, a universidade foi escolhida para ser esse depositário, né, desse grande pesquisador, né? E também enriquece um acervo, né, as trocas realizadas com outros herbários do país e do mundo. O que eu devo dizer para vocês também, que o professor, esse professor Alarico, ele é tido lá como uma espécie de pioneiro, o herói por parte das pessoas que hoje se utilizam um herbário. Por quê? Porque ele constituiu uma metodologia que são as saídas de campo, né? As saídas de campo é uma tradição de origem lá, mas é uma condição necessária e indispensável tanto para a biologia quanto a zoologia e a ecologia. Só para citar alguns exemplos, né? Elas são necessárias e indispensáveis tanto do ponto de vista natural como do estudo da biodiversidade e do estudo fitogeográfico, no caso, né? Ele contém aproximadamente 1.600 exemplares, né? Eles têm também, e esse acervo, ele está no bloco 4 do Campos do Vale. E a sigla que ele tem, a sigla ICN, ele remete ao antigo Instituto de Ciências Naturais, né? Porque antes de ser, né, ser constituído como ciências biológicas, ele era ciências naturais e faz parte do Instituto de Biociências, como eu disse. Tem uma curadora, né, que é conduzida pela professora Maria Rejane Ritter, tem vários pesquisadores, biólogos, vários bolsistas. E que metodologia tu usaste para desenvolver o teu trabalho? Bom, o percurso metodológico que eu utilizei constituiu-se de narrativas do que foi realizado no período da pesquisa, né, tomando por orientação as técnicas de observação, as entrevistas temáticas e análise das redes de pesquisa. A minha entrada no herbário deu-se após um conjunto de leituras prévias, né? Primeiro eu tive que me voltar muito para essa história, porque como eu não conhecia absolutamente nada do assunto, eu não conhecia absolutamente nada a respeito da biologia, porque eu sou da área das humanas, eu tive que fazer uma imersão muito, muito grande para desenvolver esse trabalho. Então, o que eu fiz primeiro? Eu fui para leituras, para um conjunto de leituras que me desse um embasamento teórico prévio, com reuniões de orientação com o meu orientador, com o professor Dr. Lucas Grefe, e com a minha co-orientadora, professora doutora Patrícia Kaiser Vargas Mangã. O primeiro passo foi iniciar a observação, né, com o objetivo de me tornar um habitué do local. Por que era importante isso? Porque era o primeiro contato que eu tinha com a biologia. Então, eu fiz contatos com os biólogos funcionários que desenvolvem seus trabalhos no local, além de realizar entrevistas informais com professores, alunos e funcionários que estavam, naquele momento, circulando na sala, onde é a sala da secretaria, né? Aqui eu devo destacar um auxílio muito valioso que eu recebi da bióloga Camila Rezendo Carneiro, que ela foi uma interlocutora fundamental para mim e com quem passei diversos momentos de observação e troca na pesquisa. O que aconteceu lá? Eu fui muitas vezes lá, eu fiz muitos dias eu estive lá, posso dizer meses. Eu ia de manhã em alguns locais, ficava na secretaria, outras eu ia para dentro do acervo, em outros momentos eu ia de tarde, eu conversava com os professores que estavam lá, com os alunos que faziam as pesquisas, porque eu tentava descobrir que práticas eram aquelas que eles estavam desenvolvendo e se eles tinham noção ou consciência de que eles estavam fazendo um trabalho de patrimônio, né? Ou de memória. E aos poucos eu percebi as múltiplas funções do herbário, então. É repositório de material botânico, ao mesmo tempo é um lugar de referência para as redes de colaboração,
Ao mesmo tempo, ele é um fiel depositário de material de testemunho e ele é garantidor da materialidade das provas que fundamentam as descobertas das publicações científicas. O que significa isso? É dizer que se não tem esta prova física, eles não conseguem fazer a produção científica. Então, é fundamental esse resguardo, esse testemunho, né? Então, eu passei a conhecer com mais frequência os frequentadores e, ao mesmo tempo, definir as suas práticas, as relações, interpretando sobre as óticas do patrimônio imaterial, então, né? Rapidamente me veio a compreensão de que aquelas plantas, embora não estivessem vivas, né? Porque, para mim, eu fiquei com muita surpresa, porque eu fui lá buscando outras coisas e... Né? Não há amostras de plantas vivas? Não. É só... Material genético botânico. Material genético botânico. São plantas... em forma de DNA. Exatamente. Tá? Então, veio a compreensão que, embora não tivessem vivas, compreende uma importante coleção científica. Né? Que até então eu não tinha essa dimensão. E elas podem ser utilizadas por várias pessoas em diferentes áreas do conhecimento. Tanto a farmácia, como a química, como a agronomia, além da própria biologia. Outra coisa que também me chamou muito a atenção, né, já falando em redes, né, eles têm um trabalho muito consolidado de uma pesquisa do virtual. Eles têm um site, né, que remete a uma página do Instituto de Biociências e, finalmente, remete à pós-graduação em botânica. Ali, a gente tem os dados do corpo docente e esta lista foi importante também para que eu pudesse saber quais as pessoas que eu ia entrevistar. Eu comecei com a ideia de entrevista de algumas pessoas. Né? Ao longo da pesquisa, eu fui reformulando, porque na medida do envolvimento com as pessoas, elas iam me dizendo outras e outras e outras. Né? Então, eu fiz uma entrevista com 26 pessoas, né? Tanto alunos quanto professores, né? Então, até que eu me perguntava muito quando eu estava lá, né? Até que ponto essas pessoas que frequentam o herbário, que tipo de ligação elas tinham entre elas, sabe? Como o herbário colaborava ou não no sentido de colocá-las em rede, que era o que eu queria também tentar saber, né? Já que tinha essa questão toda do virtual, que também as pessoas buscam isso em loco, mas também se utilizam do virtual para buscar essa informação. Né? Já tem muita coisa disponibilizada virtualmente e essas pessoas buscam através do virtual e solicitam essas exicatas e elas saem daqui e vão para lá, vão para o pesquisador. Né? Então, seria o herbário, então, um centro... Eu me perguntava muito isso, assim, né? Porque eu lidava com um aspecto de um laboratório bem-sucedido e eu me perguntava até que ponto essas pessoas o frequentam assiduamente, né? Esses pesquisadores que estão na universidade, né? Fazem uso desse laboratório, quais os tipos de ligação que dispunham entre si, como o herbário colaborava ou não no sentido de colocá-las em rede. E também me perguntava muito se ele era um centro de pesquisa. Né? Ele era um laboratório? Ou ele era um local de estudo de pesquisas ligados à área da botânica? Reparem que quando eu fui lá como meu objeto de estudo, eu fui achando que ele era um laboratório vivo de pesquisa. Sim, confirmei que ele era um laboratório vivo de pesquisa. De que forma o teu trabalho contribui na missão institucional do herbário? Bom, acho que meu trabalho propiciou tanto para os funcionários como os alunos, professores, pesquisadores que entrevistei, uma reflexão sobre o lugar que ocupa o herbário, não só na estrutura da URGS,
como suporte de um curso de graduação e pós-graduação, e sim o seu valor científico, mas também a possibilidade de vê-lo como um lugar vivo de pesquisa, sim, e de arcabouço da memória científica e de um rico patrimônio cultural. É o lugar de sustentação de saberes e fazeres científicos próprios da área da botânica, e ele ancora práticas científicas e firma-se como lugar, então, de pesquisa e colaboração. Eu acho que também uma outra coisa que eu poderia dizer é que o herbário, esse laboratório bem-sucedido, né, vivo de pesquisa, é um lugar que o conhecimento extrapola os muros da universidade através dessas redes, e transmite, na verdade, em seu dia a dia, ensinamentos e modos de fazer ciência. Então, por tudo que já foi falado, o caráter diverso e múltiplo desse patrimônio propicia a compreensão das produções simbólicas humanas, científicas ou não, como conhecimentos e saberes a serem protegidos e valorizados. Sônia, foi um prazer te receber aqui no Momento Patrimônio. Voltamos numa outra oportunidade a conversar contigo, que é um assunto realmente muito fascinante. Boa noite. Boa noite, obrigada. Momento do Patrimônio conversou com a socióloga do setor de patrimônio histórico, Sônia Pitinini, que é graduada em Ciências Sociais pela URGS e mestre em Memória Social e Bens Culturais pelo Unilassalle. Retomamos a conversa iniciada semana passada sobre a sua dissertação, cujo título é O papel do herbário ICN da URGS na transmissão e preservação de valores e práticas científicas. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!